Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de falarmos sobre o nosso querido banco Bradesco. Sim, código BBDC4. Vamos falar um pouco sobre o Bradesco, até porque atingiu uma marca importante, chegando abaixo da média móvel dos últimos 50 dias e colando também num marco importante que é a média móvel dos últimos 200 dias ou 200 períodos. Lembrando que sempre que toca, normalmente volta, né? Não gostamos muito de fazer aqui perspectiva a respeito de análise técnica, mas no sentido macro da coisa, esta é uma marca importante. Além disso, o Bradesco também vem com 13 recomendações, sendo na sua maioria de compra, com preço-alvo estipulado em R$ 18,09. Lembrando que hoje, apesar de uma queda assintosa do Ibovespa, ele se manteve em bons patamares, caindo apenas 0,8%, mantendo aqui o seu preço de R$ 15,73. É interessante que quando a gente analisa ele de uma forma um pouco mais ampla, a gente pode observar que o preço ou price earning, que seria meio que relativo ao nosso PL, ele está relativamente mais baixo que os demais bancos. Aqui a plataforma da Microsoft coloca em comparativo de bancos globais, mas a gente vai ver isso também na perspectiva dos bancos nacionais. Aqui um pouco da questão do seu leque de projeção de preço. Alguns analistas colocam até em R$ 21, mas na sua média aproximadamente 18, e algumas perspectivas de crescimento aqui para longo prazo acima destes últimos crescimentos, ok? Então veja que desde o primeiro quarto, segundo e terceiro quarto de 2024, há uma perspectiva positiva do crescimento das suas margens. Isso até pode ser interessante, porque eu peguei até uma apresentação e alguns fatos relevantes a respeito do Bradesco que a gente pode falar um pouco mais, ok? Pegando aqui, por exemplo, na sua apresentação, a gente pode observar que o Bradesco, né, sendo ali um dos bancões da nossa bolsa, um dos maiores do mundo, né, a gente pode perceber que ele tem um lucro aqui bilionário, 4,6 bi, com um ROI de duas casas decimais, 11%. A carteira de crédito também dele é gigantesca, alcançando quase que 900 bilhões e um excelente índice de Basileia, que basicamente mede a qualidade do banco. Sim, e ele até coloca como algumas notas interessantes aqui, fala que teve uma melhora nos seus índices de inadimplência, o que é preciso considerar bem isso daqui, porque comparado com bancos tradicionais está na mediana, embora colocou melhora, mas melhora em relação ao próprio Bradesco, ok? Melhorou em 55 bips o índice de Basileia no nível 1, recuperação de margem de mercado, resultados de seguro, que também foi forte, enfim, e alguns outros pontos interessantes. A gente pode observar que o Bradesco ele tem uma excelente marca, sobretudo na parte aqui do seu digital, sendo número 1 reconhecido, né? Ainda mais ali se você usa o Bradesco, falar um pouco sobre BIA, assistente virtual, outros meios, né, estratégicos e de tecnologia, o Bradesco sempre teve na vanguarda desse tipo de solução. Até mostra que eu particularmente não sou cliente do Bradesco, não uso essas tecnologias, mas pelo que eu vejo o pessoal falando, parte de app, parte de solução tecnológica é muito bom. Se você é cliente, quiser comentar e colaborar aqui com a nossa comunidade, fale um pouco o que você acha de ser cliente do Bradesco e também ser acionista dele, ok? Fato é que os seus acessos, número de usuários são enormes, até mais do que o próprio Banco do Brasil. Isso eu achei bem interessante. Outra coisa também, vertical de renda, né? O Bradesco, para quem não sabe, também controla a Ágora, parte de corretagem também no mercado de ações. Isso se junta a grande parte do seu portfólio, sendo Private Bank, a Europa, Banco Prime também, né, linha Prime, parte de corretagem, parte de gestão de ativos, enfim. Tudo isso faz com que você gere uma receita enorme na escala bilionária para o próprio banco, né? Isso é muito interessante. Outra coisa também, né? Aqui fala sobre questão do banco estar presente em todos os aspectos da vida do cliente, até mesmo aqui parte internacional. Ele tem os seus cartões internacionais que você pode utilizar em dólar no mundo inteiro. Isso é bem interessante também para aqueles que utilizam. A parte também
a consorciada de algumas outras bandeiras, não só Visa, mas também consorciado American Express, né, o principal cartão dos Estados Unidos, parte de programa de recompensa e tudo mais, que gera bastante capitalização para o próprio banco, né, porque ela adianta esses recebíveis. Parte de gift também, Amazon Prime e outros cartões com bandeiras patrocinadas. Ou seja, o Bradesco ele tem laços muito fortes, né, e sempre na vanguarda de tecnologia. Também entrou no setor agro, soluções específicas para a parte agro. A gente sabe que o agro corresponde muito à economia brasileira e ela fornece plataformas específicas para o setor. Ela até fala aqui, olha, número um, banco privado, número um, segmento rural, né? A gente tem que ver exatamente como que é esse segmento, porque o Banco do Brasil também fala a mesma coisa. Embora ele seja mais o crédito rural, mas no meu interpretar, o Banco do Brasil também se posiciona bem forte ali na questão rural. Veja só o desempenho operacional. Lembrando que recentemente o Banco do Bradesco ele teve algumas recomendações para baixo, né? Até andaram pegando um pouco pesado com o Bradesco, né? Eu separei algumas notícias recentes. Então é bem interessante a gente analisar essa macroeconomia ou a macro gestão do próprio banco e saber como que a gente pode se posicionar. Se tem algum efeito, né? Esses sinais ou se são meras especulações para que você venda suas ações, o banco caia, as casas de gestão vão lá e compram e depois você tem que comprar lá na alta de novo deles, né? Isso acontece muito. Então a gente tem que ser dono das nossas decisões. Uma coisa que eu gostei bastante, que eu achei bem interessante, é isso daqui, programa de recompra de ações do próprio Bradesco, que vai desde aqui do mês 11 do 23, né, esse último novembro, até maio de 2025, que corresponde a cerca de mais de 100 milhões de ações, sendo 50 ordinárias e 50 milhões preferenciais. Isso é importante porque o Banco do Bradesco, né, o BBDC4, né, ele faz muita bonificação, então ele começa a gerar muitas ações no mercado, aumentando muito a base acionária. E quando o banco emite uma nota, um comunicado sobre recompra e depois ela vai mandar isso para a tesouraria e posteriormente cancelamento, ela reduz esse efeito sanfona da questão acionária aqui. Então isso é muito importante para nós ou aqueles que desejam investir no Bradesco, né? Uma vez que você encolhe essa quantidade, essa participação acionária, ao invés de você ter que repartir, né, o seu bolo aqui em 8 pessoas, você pode repartir só em 4 ou 3 pessoas, ok? Diminuição da sua base acionária. Outra coisa também importante que eu achei interessante aqui, né, eu gostaria de compartilhar com vocês, é isso daqui, olha. Veja que aqui a estrutura do banco, olha, aqui, ó, inadimplência. Veja que a estrutura do banco trabalha com qualidade de carteira de crédito, né? Ela fala que ela melhorou bastante, o Bradesco até falou que melhorou muito a questão da inadimplência. Então, nós temos inadimplência de 15 a 90 e acima de 90. Melhorou, pessoal, em relação aos seus próprios patamares, porque patamares aqui, olha, vamos só dar uma olhada, ó. Grandes empresas, 0,6 total, beleza. Quando você olha para patamares de inadimplência de mais de 90 dias, chegando a 7, 6 e 5, 5 cheio aqui, né? Assusta um pouco, né? Por exemplo, se você pegar, é claro que está numa lógica diferente, mas se você pegar o Banco ABC, que é um banco que trabalha para empresas, lá a inadimplência de 90 dias vai estar 0,9, por exemplo, entende? Então, você tem um baixo índice de inadimplência. Mas se você pegar bancos, por exemplo, o BMG, por exemplo, você tem 5 ou 6, por exemplo. Você pega o Itaú, também está nessa ordem. Você pega o Santander, 7, 8. Isso daqui, no meu interpretar, acima de 90 dias para um banco que tem receita bilionária, eu fico um pouco preocupado. Ele falar que melhorou não significa necessariamente que melhorou. Melhorou em relação à sua própria base comparativa, mas não em relação aos múltiplos de mercado. Okay? Falar que das suas grandes receitas, né, que acima de 90 dias você tem quase que 7% de inadimplência, é um pouco preocupante, né, pelo menos no meu interpretar. Coloca aí o que você acha sobre isso. Porém, na contramão disso, né, que as margens vêm até que razoáveis, 2 dígitos. O que vem na contramão disso é exatamente isso daqui, olha, quer ver? Quando a gente olha aqui, olha, o índice de Basileia. Aqui, ó, por exemplo, vou pegar índice de Basileia.
Veja que ele aumentou 55 bips, o que antes era 12,9, agora é 13,4. Então, o índice de Basileia, basicamente, ele diz qual que é a qualidade do banco, e a partir de 11,5 já significa que o banco tem uma boa qualidade de cumprir. Ou seja, todos os itens imobilizados que ele pega dos seus clientes, ele consegue cumprir com pelo menos 13% em liquidez. Se vocês quiserem que eu explique um pouco mais sobre Basileia, também coloca aí no campo dos comentários. É um conteúdo bem rico que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Dificilmente vocês vão encontrar isso no YouTube. E quando a gente observa aqui, olha, no nível de cotação, aquilo que eu falei para vocês é realmente verdade. Hoje, se você for ver nessa ordem de oportunidade, comprar ou não, veja que aqui ele se recuperou desta queda, né, atingindo quase que 17,50, depois caiu bastante para cerca de 14, subiu de novo para 17,50, não conseguiu renovar sua máxima aqui e agora está caindo mais, né? Esperar que de repente ele consiga atingir os 14 aqui para gerar um novo ponto de entrada, se você quer fazer um investimento aí de médio e longo prazo no Bradesco. Lembrando que, de acordo aqui com seus valuations, o Bradesco ele fornece até que uma razoável questão de pagamento de proventos, né? 7%. Nesse ano ele não cresceu muito, 14%, né? Mas o que a gente pode observar é que altíssima liquidez média diária, participação direta no Ibov, está num preço justo sendo banco, né? Então o preço sobre valor patrimonial ele está até que adequado, você vai pagar 1% do seu valor patrimonial. O PL um pouquinho esticado em relação a outros bancos. E aqui, conforme a gente pôde observar nesses últimos 2 anos, sofrendo muito com essas baixas e rebaixamentos, recomendações negativas, está sofrendo um pouco aqui a margem líquida. Veja que está 6 de uma margem bruta de 30, né? O banco não está conseguindo rentabilizar o seu crédito. Isso daqui pode levantar uma bandeirinha amarela aí. O Bradesco, no meu interpretar, ele se vê numa boa oportunidade na questão de preço, mas na questão de projeto futuro, né, ele vai precisar entregar um pouco mais, no meu interpretar. Não é uma recomendação de compra nem de venda, apenas uma constatação de um estudo. Recomendo que vocês também estudem e coloquem aí o que vocês acham a respeito do Bradesco. E para finalizar, temos aqui os seus pagamentos de dividendo, na forma grande maioria em JCP. É um dos bancos regulares que temos na nossa bolsa. Praticamente ele paga todo mês aqui, né, algum tipo de provento. E quando a gente para o mouse para fazer um valor justo da ação, aproximadamente 75 centavos, a cotação justa com base nos dividendos seria 0,75 dividido por 0,06, R$ 12,50. Hoje o banco está cotado um pouco acima, né? Está em 15,73 contra 12,50. O que você acha? Se você gostou do conteúdo, espero que você deixe o seu like, se inscreva no canal e nos vemos na próxima. Até mais, tchau, tchau.